Ferramenta maçônica: a alavanca. A alavanca é uma barra retilínea rígida de comprimento variável usada para transmitir e aumentar uma força, baseada em um ponto de apoio, em uma tarefa que procura mover ou levantar um objeto pesado com mais facilidade. Seu uso está documentado desde o 4º milênio antes de nossa era. Dos diferentes tipos de alavancagem existentes, a maçonaria é considerada alegoricamente conhecida como primeiro grau pelos construtores, o que é obtido quando o ponto de apoio é colocado entre o trabalhador e o objeto. Uma particularidade do simbolismo da ordem torna essa alavanca de madeira, referindo-se ao mito que sustenta que o Templo de Salomão foi construído sem o uso de metais, e a que Arquimedes se referiu quando pediu para mover o mundo. Portanto, não é de surpreender que, na maçonaria, a alavanca de primeiro grau simbolize a amplificação controlada da força e dos pensamentos na busca de maior eficiência no objetivo construtivo, superando de maneira inteligente a resistência que surge. Sua importância tem a ver com a compreensão da ação e reação e a lei de causa e efeito, e seu uso requer inteligência, discernimento e observação do poder em movimento. Quando a maçonaria convida seus membros, colocando em suas mãos uma alavanca, para refletir sobre como eles podem mover com menos resistência o pesado conjunto de seus reatores pessoais, ou interagir de maneira mais eficaz no meio de suas circunstâncias, eles estão realmente os convidando a perceber que um exercício racional de sua vontade consciente e força intelectual pode conseguir grandes coisas para si e para a humanidade. É um convite essencial para desenvolver o potencial humano, em um projeto construtivo interior e exterior que começa com o reconhecimento de si mesmo e se atreve a repensar profundamente a própria biografia, enquanto reconhece os outros como iguais em dignidade e respeito. E, nesse sentido, o desenvolvimento do potencial humano de um pedreiro exige a expansão de sua consciência pessoal e coletiva, identificando completamente os motivos que ele poderia ter para melhorar a si mesmo, sua própria capacidade de ação e as características da resistência a ser superada. Atualmente, é comum ouvir o termo alavancagem operacional e financeira, referir-se aos custos operacionais fixos de uma empresa que não dependem de sua atividade e ao uso de mais dinheiro do que é. Da mesma forma, o maçom é convidado a reconsiderar como o poder de seus pensamentos e ações pode mudar a realidade. Um exemplo típico dessa capacidade multiplicadora é encontrado na experiência de Gandhi e como a força de suas ideias tornou a Índia independente sem o uso de violência. Seu pensamento vigoroso foi a força aplicada à alavanca política nacional que motivou a vitória sobre o poderoso Império Britânico, além do que se poderia supor das suas forças físicas obviamente escassas. Eles também servem como alavancas para a construção de um projeto de vida pessoal, criatividade, sonhos e imaginação. Em uma ocasião, o Prêmio Nobel de Literatura George Bernard Shaw aconselhou que se você construiu um castelo no ar, não perdeu seu tempo, é onde deveria estar. Agora você deve construir as bases embaixo dele. E o empresário americano James Cash Payne afirmou claramente algo que pode ser perfeitamente aplicado ao simbolismo da alavanca na maçonaria. Mostre-me um trabalhador com grandes sonhos e nele encontrará um homem que pode mudar a história. Mostra-me um homem sem sonhos, e nele você encontrará um trabalhador simples. Para o trabalho individual e coletivo em uma loja, a música, o desejo de confraternizar, segregar, linguagem verbal e corporal, ritual, sentimento de solidariedade, princípios morais, respeito pelo outro, a função funciona como uma grande alavanca. Aceitação da diferença, cultivo da tolerância, tradição, estudo das ferramentas do comércio, trabalho em equipe, confiança, troca de ideias, envolvimento social e um longo etc. das coisas que compõem a experiência maçônica, muito diferentes daqueles de outras escolas e instituições iniciáticas que surgiram no mundo antigo, na Idade Média, na modernidade ou que ainda aparecem como novas propostas ou com diferentes graus de sincretismo. Todas essas forças de alavanca maçônicas estão ao nosso alcance e podem ajudar na construção de um mundo mais feliz e fraterno, se as assumirmos com nobreza e generosidade.
Desde que ouviu bem, a própria maçonaria é uma enorme alavanca com a qual a humanidade conta com suas maiores realizações nos últimos 3 séculos.